Oi pessoal, meu nome é Dr. Bruno Sintra, cirurgião plástico, sou coordenador médico do Centro de Queimados aqui do USE, do Hospital de Urgências de Sergipe, e a referência técnica administrativa do setor. E vamos falar com vocês um pouquinho sobre queimaduras, fogos de artifício e a prevenção para que menos acidentes aconteçam esse ano, tendo em vista que os festejos juninos trazem muita alegria, mas também trazem muitas tristezas em muitas famílias que são vitimadas por queimaduras por fogos de artifícios e fogueiras. A gente gosta sempre de falar que, infelizmente, o setor de queimados é cheio o ano inteiro, né? A gente roda com uma média de ocupação entre 50% e 70% o ano todo, e a gente tem períodos de maior pico, o fim de ano, por conta dos festejos de fim de ano, e o maior pico, certamente, a maior taxa de ocupação é em junho e julho, começa já no finzinho de maio por conta dos festejos juninos, da produção de fogos de artifício, da utilização de fogos de artifício e das fogueiras. Olha, eu tenho uma frase polêmica que eu falo todo mês de junho, que é: não solte fogos, não existem fogos inocentes. Se você está mexendo com fogo, a chance de se queimar existe, não tem fogo simples. A chuvinha que as pessoas relacionam tanto, né? A chuvinha dá para criança, a gente já teve casos de óbito por chuvinha, né? Porque lembrar que a chuvinha é pólvora, é fogo dentro de um canudo, você dá na mão de uma criança. Então não tem como a gente acreditar que você vai juntar fogo, você vai juntar álcool, bebida alcoólica, que às vezes os pais estão bebendo, fogueira, os vestidinhos de São João, que muitos são altamente inflamáveis, e um monte de criança brincando. E lembrar que a responsabilidade é sempre dos pais, jamais das crianças. Então, você dá uma chuvinha na mão da sua filha, pode ser que ela não se queime, talvez ela queime o filho de alguém. Não dê fogos, ou se você não aguenta essa parte tão cultural, você dá o fogos para o seu filho, mas você fica ao lado. Você, adulto responsável, não deveria soltar, porque em algum momento você vai se queimar. Primeiros socorros por fogos ou por qualquer tipo de queimadura, o que a gente deve fazer no momento que aconteceu? Apagar, naturalmente parece uma coisa óbvia, mas não é. Botar embaixo de uma água corrente mesmo, para resfriar o local. Embalar com um paninho limpo e seco, não precisa botar pomada, não precisa botar nada. E encaminhar para um serviço que vai atender. Uma queimadura mais simples pode ser uma UPA, uma unidade básica de saúde. Os casos mais complexos naturalmente virão para o USE, serão avaliados e, quando necessário, serão internados com a gente no centro de queimados. Eu ressalto sempre para não colocar nada, porque se esse paciente vai ser encaminhado, a gente vai precisar remover essa pomada. Então isso talvez traga um pouco mais de dor. Então as queimaduras menores que vão ser tratadas nos postos de saúde, está tudo bem a conduta do médico e do enfermeiro. Mas quando esse queimado vai ser transferido para o nosso hospital, o ideal é que só envolva mesmo um pano limpo e seco e traga para cá para a gente poder avaliar da maneira melhor possível. Olha, eu vou sempre dizer, não tem como eu, cuidando de queimado o tempo inteiro, vendo infelizmente casos trágicos, achar que deve se manusear fogos de artifício. Não acho que a indústria de fogos de artifício tem que acabar, pelo amor de Deus. Não vamos tirar o emprego do povo. Mas fogos de artifício deveria ser uma coisa mais profissional. Um show, o show do Réveillon, barcos de fogo, coisas feitas por pessoas que têm um treinamento para isso. Eu sou contra os fogos recreativos, essas guerras de espadas que fazem essas coisas insanas, que deveriam ser proibidas. Às vezes até já existe lei e não são tão cumpridas assim. Mas esse tipo de utilização de fogo de artifício eu não posso ser a favor, porque eu vejo inúmeras desgraças acontecendo, né? E quando a gente coloca criança nesse mesmo saco, aí a problemática é muito maior, porque você vai sequelar um paciente, lá no iniciozinho da vida, ele vai passar o resto da vida queimado. Uma cicatriz é para a vida toda, não existe cicatriz que vai sumir. Uma queimadura feita vai ser uma cicatriz de queimadura para o resto de uma vida. A gente tem que pensar nisso. Eu sei que tem uma parte cultural, mas veja, a cultura se modifica ao longo da vida, né? A gente precisa evoluir, né? Então deixa os fogos de artifício para quem sabe manusear e não de maneira recreativa, como se faz de maneira geral. Eu sei que existem leis para isso, que dificulte o acesso, principalmente das crianças,
Mas a gente sabe, né, o que acontece. Ou não, o pai compra e dá na mão do filho. Então a gente precisa de uma educação de maneira geral, não só a questão legal.